Em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, 1º de maio, resolvemos fazer um vídeo sobre um dos conteúdos que mais aparecem em vestibulares, concursos e avaliações de sociologia em geral: trabalho e a racionalização da produção. As discussões de sociologia sobre essa temática não são só importantes para a sua vida acadêmica, mas para compreender melhor as relações cotidianas nas quais todos estamos inseridos. Bora lá entender como isso acontece. O trabalho, além de ser uma realidade social importante, é um conceito essencial para a nossa ciência. Temos vídeos no canal apresentando a perspectiva de cada autor clássico sobre essa categoria analítica. É só dar uma pesquisada nas nossas playlists. Um dos pressupostos de qualquer análise sociológica sobre trabalho é de que existem vários modos de produção, sendo eles o primitivo, no qual a produção da vida social era pautada em um trabalho coletivo, sem noção de propriedade privada e sem a busca por acúmulo; o escravista, que se construía sob a condição de trabalho escravo, ou seja, alguém possui a outra pessoa, no sentido de a ela pertencer; o feudalista, onde as relações de produção estavam assentadas na ideia de servidão e de acordo com os preceitos morais e religiosos da época; e por último, o capitalismo, fundamentado no trabalho assalariado, na possibilidade e anseio de lucro e valorização da propriedade privada. Comentamos em outros vídeos que é como resultado direto das revoluções burguesas que este modo de produção se consolida. Mas será que o capitalismo do século XVIII é o mesmo do que temos atualmente? Claro que não. E quais são as diferenças? Principalmente na forma de organizar a produção. Chamamos essas alterações de racionalização da produção. Para a sociologia, de forma geral, são 3 os principais processos de racionalização da produção: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Vamos entender como funciona cada um. O que comumente ficou conhecido como Taylorismo são as ideias de Frederick Taylor. Ele é conhecido como o pai da organização científica do trabalho. Taylor se preocupou em observar a produção que estava sendo realizada em indústrias e fábricas do século XIX e propunha uma sistematização e classificação do processo de trabalho, dividindo tarefas, separando aquele que controla e aquele que executa a produção. Ou seja, de forma geral, Taylor propôs uma melhor organização do chão da fábrica para que se pudesse melhorar a produtividade e, consequentemente, os ganhos de determinada fábrica. A sua principal obra, na qual existem técnicas e procedimentos descritos, é Princípios de Administração Científica. A novidade dos estudos de Taylor é exatamente o pensar sobre a produção. Em outras palavras, a aplicação da razão para organizar o processo produtivo. Através de técnicas científicas, ele inovava ao racionalizar aquilo que antes era feito de maneira descontrolada, sem controle, sem anotações, quase de qualquer jeito. Gostamos de pensar em Taylor como um senhor observando a produção de um item qualquer com um cronômetro, uma prancheta, anotando tudo. A ideia principal de Taylor era eliminar os tempos mortos da produção, aquele tempo gasto que não é convertido em nada. Pense, por exemplo, no deslocar de um pedaço de tecido até a máquina de cortar esse tecido. Esse tempo é um tempo morto, afinal, não está fazendo nada nesse período. Segundo Taylor, é possível eliminar esse tempo morto racionalizando essa produção. Quem sabe colocar um carrinho para carregar esse tecido de um lado para o outro. O emprego de suas técnicas, e somente isso, conseguiu trazer melhoras significativas para as indústrias e fábricas que seguiram essas ideias. Para a sociologia, Taylor é importante porque é a partir das suas ideias que poderemos ver uma intensidade da racionalização do trabalho que nunca irá parar, nos acompanhando até os dias atuais. A principal aplicação da teoria de Taylor é o chamado Fordismo, racionalização da produção desenhada por Henry Ford nas suas fábricas de carro nos Estados Unidos, no início do século XX. Partindo da ideia da eliminação de tempos mortos, Ford pensou na criação de uma linha de produção, sendo que cada um dos trabalhadores dessa linha teria uma função única a ser feita. Esta linha, além de ser composta por trabalhadores, uma esteira mecânica levava o produto feito por um trabalhador para outro. Assim sendo, o ritmo da produção poderia ser controlado totalmente pelo dono da fábrica. Com isso, a produtividade e lucratividade estava garantida. Uma consequência direta desse aumento da produção é o aumento do consumo. O Fordismo também é marcado por uma produção massificada, padronizada e em grande quantidade, e um consumo massificado. A ideia de Ford era de que todos os americanos, inclusive os trabalhadores das suas fábricas, poderiam ter os carros que produziam, o famoso Ford T preto. Este incentivo ao consumo era sustentado por um estado de bem-estar social norte-americano. Afinal, uma das maneiras de fazer a economia crescer, no século XX, era a garantia de serviços essenciais pelo Estado, sobrando dinheiro para o consumo. O modelo fordista, pelo sucesso alcançado nos Estados Unidos, começou a ser exportado, contudo, nem todos os países possuem uma população, um território e uma economia igual à norte-americana. Frente a essas limitações é que Taishi Ohno propõe o toyotismo.
Em virtude da crise de 1970, o processo de produção teve que ser reinventado, passado por um novo processo de racionalização. Esta nova organização da produção é pautada em alguns pontos essenciais: flexibilidade na produção, podendo ser alterada de acordo com necessidades novas, o sistema just-in-time de produção, que significa uma produção exata, sem sobras, sem exageros, feita sob demanda, enxuta, e uma customização em massa, ou seja, não mais um único produto, mas é possível ao consumidor solicitar algo inédito, único, feito sob medida para ele. O toyotismo, com isso, exige um novo tipo de trabalhador, chamado de polivalente ou multifuncional. Agora, não são atividades únicas que o trabalhador deve realizar, mas as mais variadas possíveis. Quanto mais habilidades ele dominar, maiores chances de conseguir um posto de trabalho. Se ainda não ficou claro, queremos utilizar como exemplo duas redes de comidas rápidas de lanche, a do Palhaço e aquela do metrô. Aquela lancheria do Palhaço é um exemplo exato do sistema taylorista fordista funcionando. Produtos iguais, consumo em massa, separação do trabalho por função, esteira que desloca os produtos. Já aquela lancheria do metrô é um exemplo icônico do toyotismo. Um único trabalhador te acompanha por toda a produção do seu lanche, que é montado de acordo com a sua vontade. Bom, esses são os 3 momentos de racionalização da produção que costumam ser tratados na sociologia. Há vários debates dentro desses processos, contudo, ficaria muito para um único vídeo. Iremos abordar isso mais para frente. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e tchau!